Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Bem-vindos. Será que o encontro de uma pessoa que tem algum tipo de sensibilidade, uma pessoa sensitiva, com um local sagrado, um local cultuado, pode ocasionar eventos sobrenaturais de natureza interdimensional? Essa é uma teoria que me despertou a partir de 3 relatos enviados por um membro do nosso grupo oficial no Facebook, o Jorginho. E o relato de hoje nós chamamos de Sete Além do Alto Paraíso. Bem-vindos a Sete Além. É isso aí, pessoal, vamos lá. Antes de começar, se inscrevam nesse canal e ativem as notificações. Curtam este vídeo, deixem seu comentário, vejam os links na descrição do canal. Isso ajuda muito para que mantenhamos o trabalho deste que é o canal oficial de Sete Além nesta dimensão. Vamos lá? Quem me mandou foi o Jorginho, como eu falei, é uma pessoa aparentemente simpática e que escreve muito bem. E esse é o primeiro relato dele. Eu gostaria de compartilhar um relato com você sobre um evento que aconteceu comigo há quase 20 anos, sobre o qual eu nunca obtive respostas. Cheguei a investigar casos semelhantes no Orkut, como fez o Luciano, mas sem sucesso até hoje. Tanto ele quanto eu. Nunca encontrei ninguém que tenha vivido algo semelhante. Hoje eu quero relatar o dia que o cara da TV falou comigo. Quando eu era mais jovem, passei uma temporada na casa de uns amigos. Era um casal e uma bebê, além de mim. Mas eu vivi sozinho este momento. Todas as noites, depois do treino de jiu-jitsu, que ocorria na própria casa de Fernando, vamos chamá-lo assim, é um nome fictício, onde eu estava morando, nós paramos para assistir a TV a cabo. Geralmente enrolávamos um pouco no canal de lutas. Em seguida, nos atualizávamos a respeito do conflito entre os Estados Unidos e o Afeganistão na Globo News. Certa noite, Fernando foi se deitar mais cedo e eu fiquei sozinho na sala, zapeando os canais, quando de repente saltou na tela um homem que me fez parar atônito. Ele disse: "Você vai querer ver isso antes de mudar de canal. Sinta-se privilegiado." A princípio parecia a apresentação de uma programação qualquer, mas havia algo fora de lugar que eu não sabia explicar o que era e que me manteve preso àquela imagem dele. O homem se vestia elegantemente, como se fosse apresentar o show do Oscar, e falava sempre sorrindo. Mas não se tratava disso. Era como se ele quisesse me revelar algo. Não sei por que a mim, mas assim ocorreu. E lentamente foram se abrindo as cortinas deste mundo fascinante que é a televisão. Não as cortinas do set de filmagem, e sim de uma camada mais densa nessa envolvente teia. Eu não consigo lembrar exatamente quais foram as palavras, mas ele dizia algo mais ou menos assim: "O que você acha dessa cena?" Disse, mostrando imagens de um filme. "Não representa nada para você? Pois eu vou te contar o que representa. Esse é você, ou o que você vai se tornar mais tarde. Agora você vai pensar que estou delirando, certo? Mas é você que está delirando." Enquanto ele falava, eu acreditava mesmo estar vivendo um delírio. Você pensa que a sua vida é real e que a TV é ilusão. Mas você está enganado e hoje eu vou lhe provar isso. Está vendo isso aqui? Aí ele mostrava outra cena em que os atores faziam o mesmo gesto do filme anterior. Agora, olha essa aqui. E olha essa aqui de novo. E ele mostrava que a mesma cena se repetia
em filmes que marcaram diferentes momentos da história. E não eram só filmes, eram desenhos, cenas da vida cotidiana flagrada em documentários e jornais. E ele continuou: percebe? Os mesmos gestos, o mesmo ângulo, as mesmas frases? Isso vem acontecendo há muito tempo. E isso é a sua realidade sendo fabricada, porque essa tela é uma cortina muito fina e logo você se integrará à peça e estará repetindo esses mesmos gestos, essas mesmas frases que são o nosso texto. E você nem vai ligar e vai achar que tudo saiu da sua cabeça. O que eu quero lhe dizer é que nós fabricamos as suas ideias e a sua opinião para você. E ele dizia isso enquanto sorria. Agora pode voltar à sua programação normal, entendeu? Programação, disse sorrindo. E assim como veio, partiu e o canal voltou ao normal. Eu fiquei afoito. Queria contar o que eu tinha visto, mas estavam todos dormindo. Demorei para pegar no sono nesta noite. Somente no dia seguinte eu contei a minha história, mas ninguém levou a sério. Depois disso, eu sempre noto coisas curiosas que acontecem comigo. Penso em alguma imagem ou algum personagem que há tempos eu não via e de repente a TV mostra, ou eu lembro de uma palavra pouco usada e alguém de repente utiliza na televisão, ou então eu falo uma palavra que o personagem da TV fala simultaneamente ou logo em seguida. Passei a achar tudo isso muito estranho e até hoje eu creio que algo realmente aconteceu. Será que eu delirei? Vocês podem me ajudar? E esse foi o primeiro relato enviado pelo Jorginho e eu queria saber a opinião de vocês, que eu já vou contar os dois outros agora, mas antes vamos analisar. O que é a vida se não um roteiro escrito por alguém superior, não é mesmo? Nós temos livre-arbítrio? Temos. Mas até que ponto esse livre-arbítrio ele é verdadeiro? Vamos agora ao segundo relato. Eu vou emendar os dois porque é um discurso só. Um se passa num dia e o outro no outro. Mas eu aviso quando eu fizer essa troca. Se chama Alto Paraíso. No ano de 2010 eu estive com a esposa e meu filho de 1 ano em Alto Paraíso de Goiás, em pleno Planalto Central, um lugar repleto de histórias intrigantes de ocultismo, magia e fenômenos extraterrestres e intraterrestres. Eu mesmo presenciei vários, mas hoje vou me ater a um episódio apenas. A cidade é cheia de misticismo, desses lugares que você está caminhando por uma trilha no mato e de repente se depara com um templo fabuloso. Ali conhecemos muitas pessoas interessantes, inclusive um músico que chegou a tocar com Eric Clapton, do Concert for George. Ele também é muito conhecido pelo seu trabalho como luthier. Frequentávamos a sua casa, que antigamente era uma espécie de centro cultural do lugar. Certa feita, ele nos convidou a passar o fim de semana em seu sítio, onde ele fabricava as suas peças. O luthier é o cara que constrói e arruma instrumentos musicais. Onde ele fabricava as suas peças e que ficava localizado em uma comunidade quilombola a apenas alguns quilômetros da cidade. Todas as pessoas que conhecemos eram muito acolhedoras e nos convidavam a participar de eventos, cerimônias e refeições. Sempre aceitamos, mas ficava uma sensação no ar de que em algum momento podíamos estar caindo numa cilada. Mas, como sempre, aceitamos o convite do nosso amigo músico. No dia anterior à viagem, nos encontramos com uma moça que nos contou algumas histórias desse local chamado Moinho. Lá existe uma propriedade que possui uma cachoeira Véu da Noiva, considerada uma das mais atrativas da região. A antiga proprietária havia morrido de uma forma trágica. Contam que ela, assim como muitos que escolhem aquele lugar para viver, era ocultista e que inclusive a sua cripta fica ali, e nela continuam intactos os seus pertences rituais. Já ouvi muitas histórias cabulosas que não vou me aprofundar nesse primeiro relato,
para não me desviar do principal. No dia combinado, pegamos um táxi que nos levou até o sítio. Ao chegarmos lá, percebemos que o amigo infelizmente não havia ido. Ou seja, a gente ficou rodado. Precisávamos providenciar um lugar para dormir, já que fomos de táxi e ele nos buscaria somente no dia seguinte. Mas antes queríamos conhecer a famosa cachoeira. Nos dirigimos a ela e logo na entrada a coisa começou a ficar estranha. Eu falei anteriormente que o lugar era uma antiga área quilombola, não falei? Os moradores dali, no entanto, eram de origem diversa, já que muitos de Alto Paraíso passaram a se mudar para lá depois da chegada dos religiosos, que foram curar a cidade. Isso porque em Alto Paraíso vivem muitos ocultistas e povos religiosos do Brasil inteiro, e todos acham que é muito perigoso para a saúde espiritual do Brasil. Assim que chegamos na entrada da fazenda, fomos recebidos por um senhor muito assemelhado a um preto velho, aquela entidade das religiões afro. Negro, estatura mediana, cabelo e barbas brancos. Veste também branca, envelhecida, cajado e chapéu, e ao seu lado um cachorro. Ele perguntou: "Vão na cachoeira?" Respondemos afirmativamente, no que ele completou: "Tem que pagar." Nós perguntamos o valor e pagamos. Dissemos que estávamos sem lugar para dormir, mas como levamos barraca, perguntamos se era permitido dormir ali. Ele, muito solícito, respondeu que sim e indicou um local. Não era um local muito agradável. Dissemos que quando voltássemos da cachoeira, nós íamos ver se ficaríamos. Depois dessa conversa, nos despedimos e demos as costas. Lembrei, contudo, de perguntar a que horas tínhamos que voltar, mas ao olhar para trás, encontramos o lugar mais vazio. O homem e seu cão haviam sumido num passe de mágica. Sim, ficamos atônitos. Andamos em volta chamando por ele e nada. Foi como se ele nunca tivesse existido. O lugar era montanhoso, com erva rasteira típica do cerrado, ou seja, não havia muito onde ele se esconder. Teria evaporado? Talvez. Nos conformamos e seguimos caminho rumo à cachoeira. Curiosamente, encontramos uma casinha de caseiro. Como queríamos abastecer os cantis, batemos palma. De lá saiu um homem alto, branco, de olhos claros. Ele nos saudou com um sotaque que revelou sua origem estrangeira. Ele era suíço. "Pois não, querem ir na cachoeira?" "Sim, depois de abastecer o cantil. O senhor pode nos ensinar o caminho?" Respondemos. Ele trouxe água natural, mas antes de indicar o caminho disse: "Para ir na cachoeira tem que pagar." Minha mulher e eu nos olhamos inocentemente e eu respondi: "Nós pagamos ali na entrada." Ele contestou: "Pagaram para quem?" E nós explicamos. Então ele nos disse: "Não tem problema. Eles pensam que isso tudo aqui é deles. Mas podem entrar, já está pago então." E essa foi a nossa recepção na comunidade de Moinho. E o meu primeiro relato para o seu canal, Luciano. E aí, logo em seguida, o Jorginho mandou o segundo relato, que é a continuação. Uma vez eu perguntei a alguém como é chamado quem nasce em Alto Paraíso e me responderam: "Doido de pedra." O passeio à Cachoeira Véu da Noiva foi espetacular. Realmente se trata de uma parcela do paraíso. Quando retornamos do passeio, eu precisava providenciar um lugar para passar a noite com a minha família, lembra? Perguntei na vila sobre alguma acomodação e nos indicaram um sítio que hospeda viajantes. Descobri depois que esse sítio cedia todo ano o ENCA, Encontro Nacional das Comunidades Alternativas. Nos dirigimos ao local. Que lugar lindo! Tudo muito natural, casinhas feitas em adobe, um templo daimista, um igarapé de águas cristalinas e o lugar todo abastecido por uma fonte natural de água mineral. Fomos muito bem recebidos pela proprietária.
Ela disse que não estava em época de receber hóspedes e, portanto, não havia preparado, mas podíamos sim passar a noite lá. Havia na propriedade uma floresta muito bonita e entre as árvores alguns bangalôs. Nós ficamos em um deles. Era uma casinha com sala, quarto, mezanino e uma cozinha com fogão a lenha. O bangalô tinha portas e janelas de vidro. Quando escureceu, não era possível enxergar absolutamente nada. Lá fora estava um breu. Por outro lado, imaginamos que nossas luzes acesas permitiam que fôssemos vistos de muito longe. Mas estranhamente também não era possível ouvir nada, nem o vento. As árvores frondosas lá fora forjaram uma camada espessa de folhas secas sobre o chão. Ou seja, se algo ou alguém se aproximasse, com certeza nós ouviríamos. Nós éramos os únicos visitantes do lugar. Além de nós, só o casal que era dono do lugar e seu neto pequeno. Mesmo assim, a casa era bem distante, tanto que não avistávamos a luz acesa. Já deitados, conversamos sobre o ocorrido na cachoeira. Quando fechei os olhos, comecei a ouvir um canto. Longínquo, era repetitivo e pouco a pouco o volume foi aumentando e invadiu a minha cabeça. Eu comentei com a minha esposa, mas ela disse não ouvir nada. Mas uma coisa nós dois ouvíamos. Eram as passadas sobre as folhas secas se aproximando da casa. E à medida em que se aproximava, o canto ficava mais alto para mim. Ouvimos quando os passos subiram na varandinha e a pessoa se sentou ao lado da janela do nosso quarto. Eu não podia ver nada pela janela do vidro, mas nessa hora o canto parou. Minha mulher estava muito assustada. Eu me enchi de coragem, me levantei e fui até a porta. De lá, eu quis perguntar: quem está aí? Mas antes disso, eu pensei comigo mesmo. Se não responder, tudo bem, continuarei na dúvida. Mas e se responder? E se não for coisa boa? Se invadirem a casa e pegarem a mim e minha família para fazer um ritual? Preferi não falar nada. Voltei para a cama com a minha dúvida e disse à minha esposa: não há de ser nada. Dormimos. Na verdade, naquela noite, nós apagamos completamente. No outro dia, minha esposa disse que dormiu como nunca. Eu, mesma impressão. Dormi muito bem, nem sonhos eu tive. Saímos da casa, fomos dar uma volta nos arredores para ver se notávamos algo diferente. A cena era curiosa. Havia velas grossas espalhadas por toda a parte, queimadas, até mais ou menos a metade. Eu não sei exatamente o que, mas algo aconteceu naquela noite e, felizmente, nós saímos ilesos. Mais tarde, fomos conhecer melhor os moradores e descobrimos que aquele sítio é um lugar de cura. Muitos trabalhos são feitos ali para a limpeza do corpo e higiene da alma. E nos sentimos assim, mais leves. Saímos com mais conhecimento e respeito pelos povos da floresta, das montanhas e da cachoeira. Muito mais respeito do que quando chegamos. Eu sou convicto, Luciano. Eu sou convicto, inscritos no canal, de que Alto Paraíso e seus arredores possuem portais para outras realidades dimensionais, tanto boas quanto mais densas. Espero que quem visite tenha o mesmo respeito que eu tive pelo lugar. As pessoas e os encantados devem ser respeitados. Esse é apenas um dos vários relatos e experiências que eu tive nesse lugar místico que para mim é um portal interdimensional. Até breve. E esse foi o segundo relato do Jorginho, dentro do mesmo relato ali, tal, como eu falei, é o terceiro no total. E aí, o que você achou do relato? Deixe no comentário aqui a sua opinião. Entre no nosso grupo do Face
e compartilhe, converse com os membros de lá, conte as suas histórias e ouça, leia, se envolva com as histórias dos outros também. E eu espero o seu relato no e-mail, você já sabe, espero o seu comentário aqui embaixo, espero o seu like, enfim, espero por você. Muito obrigado, até o próximo vídeo e nos vemos em 7 Além.